Pronto, aqui temos um diapositivo onde temos o lançamento da nossa campanha Back to Work. Foi uma campanha que foi lançada em direto numa iniciativa inédita da nossa parte, fazer uma campanha, um lançamento online. Está a correr bastante bem, está a ser muito interessante, estamos a ter muita receptividade do mercado, também estamos a fazer por isso, e este webinar também vem na sequência desse lançamento, também para dar um pouco mais a conhecer esta tecnologia da termografia, para que os clientes se sintam mais confiantes, mais capazes para poder adquirir os equipamentos em questão. Aqui esta campanha dividiu-se em 3 fases: termografia, análise de energia e verificação elétrica. Nós vamos aqui dar um pouco a entender sobre a termografia e vai também haver um terceiro webinar muito interessante de análise de energia, que também estará focada, por assim dizer, no patamar da energia. O que é termografia? Tem muitas vezes, muitas questões são lançadas neste sentido. O que é a tecnologia de termografia? Basicamente, a tecnologia da termografia baseia-se no espectro de onda de infravermelhos e permite-nos, como é lógico, nós temos a nossa vista trabalha no espectro de onda de luz visível, a câmara termográfica consegue ver num outro espectro e por isso consegue ter um outro tipo de análise. Aqui nós temos uma imagem que eu normalmente nas formações costumo brincar um bocadinho com os clientes e costumo colocar uma imagem destas e uma imagem radiométrica ao lado e faço a questão: qual delas é que é emitida e qual delas é que é refletida? Há pessoas que acertam à primeira, há pessoas que não acertam à primeira. Aqui a importância não é acertar, é no final da formação perceberem que adquiriram conhecimentos e que já conseguem facilmente identificar e justificar o porquê de uma ser emitida e outra ser refletida. Esta, em concreto, é uma imagem refletida pela luz, não é? Porque se eu não tiver luz, eu não consigo ter acesso a esta visualização. No entanto, a imagem que nós estamos agora neste momento a visualizar é uma imagem emitida. Porquê? Porque eu mesmo num túnel completamente escuro, eu consigo ter acesso a esta imagem. Ou seja, muitas das vezes há inclusive a necessidade, em alguns ambientes muito refletivos, de inclusive apagar as luzes para poder conseguir ter uma imagem menos, por assim dizer, influenciada por ambientes externos, ok? Esta é uma imagem emitida, a anterior, a luz visível, é uma imagem refletida. Vamos aqui falar um pouco dos modos de transmissão de calor. Existem 3 modos de transmissão de calor: condução, convecção e radiação. Okay? Nós vamos aqui focar essencialmente na radiação. É o modo que nós vamos aqui explorar, vamos fazer exercícios, vamos mostrar um pouco como é que funciona e é um modo que efetivamente vamos aqui tirar partido com a tecnologia de infravermelhos. No entanto, temos de ter noção que muitas das vezes, se não tivermos os outros 2 modos associados, a condução ou a convecção, não é possível termos uma imagem de infravermelhos que nos detecte, por exemplo, um problema. Ou seja, se eu tiver uma parede com isolamento, não vou conseguir ter a detecção da anomalia fácil. Porquê? Porque o isolamento vai-me estar a estragar a minha condução térmica de energia, ok? E por isso temos que ter sempre em atenção que eu, quando, por exemplo, estou a medir um fio elétrico, ele próprio já tem um isolamento externo e esse isolamento, se estiver, imaginemos, a 50 graus, quer dizer que o nosso condutor internamente estará numa temperatura superior, normalmente estará numa temperatura considerável superior. Condução. Temos aqui esse exemplo claro, não é com um condutor elétrico, mas é com 2 mãos, em que uma está isolada com luva, uma luva isolante, e a outra está nu. E então conseguimos facilmente depreender que uma está muito mais quente que a outra. Percebemos nós todos que as duas devem estar sensivelmente à mesma temperatura. Esta é uma influência da condução. Também temos que ter em atenção que normalmente, e isto é uma das técnicas que nós utilizamos, que normalmente há sempre fatores de condução associados. O que quer dizer que eu, quando coloco a minha mão sobre uma determinada superfície, há transferência de energia
da superfície mais quente para a superfície mais fria e há, por assim dizer, a necessidade de estabilização dos corpos, ok? O que quer dizer que a um determinado ponto, eu quando retirar a minha mão, a mesa há de estar à temperatura da minha mão, ok? E por isso às vezes é importante percebermos que quando eu estou a fazer uma análise termográfica e se eu colocar uma fita cola, e se deixar algum tempo para que exista estabilização de temperatura e transmissão de energia para a fita cola, eu, quando apontar a fita cola, eu tenho a certeza que a fita cola há de estar à temperatura da superfície que está ao lado, ok? Convecção. Isto é um fenómeno menos existente no nosso mercado, mas que é importante, principalmente para... Tenho alguns clientes que às vezes se deparam com uma ou outra situação de convecção, e o que acontece é, são enganados. Porquê? Porque nós temos que perceber que a temperatura mais quente normalmente sobe. Nos fluidos e nos gases temos esta influência. E se nós tivermos um depósito com fluidos, é sempre normal que esse fluido, a zona mais quente, esteja na parte superior do depósito, não é? E a zona mais fria na parte inferior do depósito. Não quer dizer que o fluido em si esteja mais, ou seja, que seja diferente. Aí lá está mais ou menos homogéneo, mas por efeito de convecção há sempre essa tendência, ok? Este fenómeno também tem algumas influências na parte de alguns clientes, por vezes, que querem controlar melhor uma análise termográfica. Eu dou um exemplo. Se eu tiver uma placa eletrónica, estou a fazer desenvolvimento de eletrónica, RD, e entretanto quero ver o poder de dissipação de um componente que eu pré-configurei na minha placa. Se eu o deixar ao ar livre, eu estou sujeito à convecção. O que é que muitas das vezes nós fazemos? Criamos um ambiente. O que é que eu faço? Coloco a placa dentro de um saco de plástico e eu estou a criar uma atmosfera controlada, porque dali já não consigo ter mais convecção do que o ambiente que está dentro daquele saco, e então eu vou conseguir, de uma forma muito mais correta, perceber se o meu sistema de dissipação que eu pré-dimensionei, se está correto, se está ajustado ou se não está ajustado. Okay? Isto é só uma dica, é uma ideia, é positiva, tenho muitos clientes a utilizar este tipo de técnicas e por isso também vamos aqui partilhar algumas durante este webinar. Temos aqui um exemplo em que temos o secador praticamente na horizontal a apontar para a cara da pessoa, no entanto, vimos que a temperatura tem tendência mais alta a estar na parte superior do cabelo, não é? que é o caso. Radiação. Aqui sim, vamos ver muitas vezes imagens deste tipo. Porquê que é tão importante a radiação? O que ela é a vantagem de trabalharmos com termografia e com infravermelhos e com a radiação? A vantagem são alguns dos parâmetros que aqui temos, ou seja, pode ocorrer no vácuo, permite-nos detectar temperaturas de objetos em movimento, ok? Acontece a alta velocidade, o que quer dizer que eu consigo capturar imagens a alta velocidade. Eu posso ter uma imagem sem necessitar de um contacto, isso é muito importante. Imaginemos numa indústria farmacêutica, onde eu posso, com o contacto de uma sonda de temperatura, contaminar determinado tipo de produto. Eu conseguindo tomar medidas sem contacto com o produto, isto é excelente, porque não corro o risco de contaminar o produto. Efetivamente, se eu vos disser as aplicações até hoje que eu já tenho de termografia, podíamos estar aqui a tarde toda, que se calhar havia sempre uma outra que ficava em falta. Ok? Então, isto é só um pouco de teoria, mas é importante vocês também perceberem no espectro de comprimento de onda onde é que se insere o luz visível e onde é que se insere o infravermelhos e as ondas rádio e o raio-x. Ou seja, aqui estamos a ver um espectro que é relativamente conhecido, porque toda a gente sabe que o raio-x, o ultravioleta, etc., trabalham num determinado comprimento de onda. O infravermelhos aqui também tem um comprimento de onda perfeitamente definido e as nossas câmaras da FLUC e outras, neste caso, isto é quase global, praticamente todas as câmaras dos fabricantes do mercado trabalham neste espectro de largura de banda entre os 7 e os 14, 15 microns. Isto não é por acaso. Há câmaras que trabalham com espectros, como vocês estão aqui a ver na imagem do espectro de comprimento de onda, nós podemos trabalhar, eu posso ter uma câmara que trabalha no espectro de 2 a 4 microns. Só que são câmaras específicas, para determinado tipo de aplicação bastante específica. Imaginemos, eu vou-vos dar um exemplo.
vocês querem detectar um gás, uma libertação de um determinado tipo de gás, ok? Esse gás é visível ao infravermelho num determinado comprimento de onda. E então há fabricantes de câmaras termográficas que fabricam câmaras para esse tipo de nicho de mercado que permitem fazer a detecção de gases nesses comprimentos de onda. Para isso é preciso saber quais são os tipos de gases, quais é que são as influências que esses gases têm em determinado tipo de comprimentos de onda para podermos então fazer essas detecções de fugas de gases específicos. A Fluke tem um modelo específico para isso, a TI 450 SF6, para fazer detecção de gás SF6, que é utilizado em equipamentos de manobra de alta tensão e por aí fora. O porquê, então, do fabricante Fluke e dos restantes fabricantes escolherem o comprimento de onda entre os 8 e os 14 microns, entre os 8 e os 15 microns. Temos aqui um exemplo, ou seja, eu tenho um gráfico de um espectro magnético de transmissão de energia e eu chego a perceber perfeitamente que se eu escolhesse, imaginemos, uma câmara que trabalhasse entre os 2 e os 4 microns, há aqui alturas em que eu não tenho, por exemplo, nos 2,5 mais ou menos, eu não tenho a transmissão total. Ou seja, há aqui uma quebra de transmissão de energia. O que quer dizer que eu estou a ser influenciado por fatores atmosféricos. Okay? Então, o que é que os fabricantes fizeram? Escolheram uma largura de banda onde não existe, ou onde se ignora praticamente a absorção atmosférica. Isto a uma determinada distância. Porque se estivermos a trabalhar em distâncias muito grandes e se estivermos a trabalhar com ambientes muito úmidos, temos que compensar esse tipo de fatores. E é possível fazê-lo também, tanto nas câmaras como no software. Um pouco de teoria aqui, mas que é muito importante, porque quando vocês estão a fazer a capturar uma imagem termográfica, têm que perceber que aqui neste caso temos comprimentos de onda, vemos aqui uns vetores com algumas curvas, mas basicamente aquilo que vocês estão com a vossa câmara a absorver são vetores. E um dos vetores é o A, que é a energia que o próprio objeto consegue emitir para a câmara, porque o que a nossa câmara mede é energia, não é temperatura, ou seja, a nossa câmara mede energia que depois, internamente, através de umas fórmulas, converte em valores de temperatura, ok? O que é que acontece? A nossa câmara está a medir a energia emitida do objeto, mas há outros fatores externos, há outras energias. Eu, por exemplo, se tiver nas minhas costas um forno de um padeiro e se estiver a fazer uma análise de um quadro elétrico à minha frente, o que pode estar a acontecer é uma parte da energia do objeto que eu estou a receber na minha câmara está a ser projetada pelo forno que está nas traseiras, está nas minhas costas. E isso é muito importante vocês também poderem compensar. Porquê? Porque se o meu objeto tem a capacidade de emitir uma determinada percentagem de energia e cada objeto tem essa capacidade, os objetos não têm todos a mesma capacidade de emissão de energia, neste caso nós temos que depois compensar a energia que é refletida pela outra fonte de calor que eu tenho no exterior. Existe aqui um outro vetor, e estávamos aqui a falar daquela situação onde tem o fundo e onde tem o R, existe aqui um outro vetor também que é raro termos que entrar em conta com ele, que é o T, que é a transmissão. Porquê? Porque 95% sensivelmente dos nossos objetos são objetos opacos ao infravermelho. Um objeto opaco ao infravermelho não quer dizer que seja opaco à luz visível. Dou-vos um exemplo. Um vidro. O vidro, por norma, é transparente, permite-me ver para lá do vidro, mas para o infravermelho ele é considerado um objeto opaco, o que quer dizer que eu vou obter uma imagem da superfície do vidro e não da pessoa que está para além do vidro. Está bem? Aqui, neste caso, objetos que permitem-se atravessar por infravermelhos, temos alguns. Eu dou-vos um exemplo. A própria lente da câmara, que é feita em germânio, tem essa capacidade de se deixar atravessar pela energia de infravermelhos. As lentes das janelas de infravermelhos, que felizmente também se vendem cada vez mais, por uma questão de segurança e de conforto de trabalho, onde nós podemos, por exemplo, numa subestação, numa cela, colocar uma janela de infravermelhos, permite-me analisar
todo o interior dessa célula sem ter que colocar a célula fora de serviço para abrir uma porta, colocar em risco o operador, porque cada vez que eu faço uma manobra destas, há sempre alguns riscos associados. Eu, tendo uma janela de infravermelhos, consigo ter uma visualização do seu interior sem qualquer risco. Isto é muito importante, utilizar esse tipo também de janelas de infravermelhos, e esse é um dos objetos que não é opaco ao infravermelho, deixa-se atravessar. Inclusive, ele normalmente tem um fator de transmissão que nos permite fazer depois a correção na câmara para conseguir ter uma leitura mais precisa. Está bem? Pronto, estes são os fatores. Aqui temos uma ideia e normalmente isto resume-se porque vamos retirar daqui desta equação a transmissão e vamos dizer que a emissividade, neste caso, utilizando Kirchhoff, A é igual a E, então a emissividade mais a refletividade é igual a 1. Isto, de uma forma simples, se eu tiver uma emissividade de 0,9, sei que a minha refletividade há de ser 0,1, porque é igual a 1. A soma dos dois tem que dar 1. Está bem? Isto tem objetos opacos. E por norma isto é assim que funciona. Emissividade. É um ponto cada vez mais falado. Toda a gente que usa termografia fala muito emissividade para cima, emissividade para baixo. O objeto tem baixa emissividade, o objeto não é bom porque não tem uma alta emissividade. É verdade. É um fator efetivamente muito batalhado, muito falado. Eu tenho aqui duas imagens simples. Uma delas, vocês, pela imagem térmica, facilmente conseguem depreender que é um ferro de engomar, que está aqui do nosso lado esquerdo. Este ferro de engomar tem uma característica particular, é que foi pintado 50% dele na vertical, ou seja, metade do ferro está pintado, a outra metade não está pintada. E este ferro de engomar dá um exemplo claro que nós costumamos dizer, não aqui falando em sexos, se é o sexo masculino ou o sexo feminino, mas a realidade é que quem opera com estes ferros, antigamente, agora já não tanto, porque os próprios eletrodomésticos já têm cada vez mais feedback para os operadores, mas no passado nós não tínhamos muita forma de vermos se um ferro estava quente, se não aproximarmos a nossa mão do ferro, para percebermos se ele estava quente. O problema que tínhamos, e garantidamente que muita gente se queixou com isso, é que se queimavam. Porquê? Porque o ferro, como era uma superfície muito polida e muito refletiva, não é? Tinha uma baixa emissividade, ou seja, ele tinha uma baixa capacidade de emissão de energia por forma de infravermelhos. Se ele não emite energia por forma de infravermelhos, eu não sinto a temperatura, por assim dizer, que ele possa estar a emitir para a minha mão também. E o que acontecia é que as pessoas iam ver se o ferro estava quente ou se não estava quente e queimavam-se. Agora, felizmente, já temos muitos feedbacks, os ferros já têm muita iluminação LED, já têm muita informação e já nos permitem perceber se estamos a trabalhar com o ferro que está quente, se não está quente, se está bom, se não está bom, etc. Este é um exemplo. Este exemplo aqui também tem uma particularidade. Okay? Vocês neste ferro conseguem ver que a metade que está pintada, efetivamente está muito mais quente que a outra metade que não está pintada. E nós sabemos que o ferro estará toda à mesma temperatura. Contudo, eu também consigo ver que na zona dos orifícios do ferro, eu consigo ter um valor de temperatura igual à zona onde está pintada. E esse é o fator. Vocês têm que procurar truques e formas de conseguir determinar a temperatura dos objetos, mesmo quando eles têm uma muito baixa emissividade. Este é um deles, tentar encontrar zonas de buracos, zonas de roscas, zonas de reentrâncias. Porquê? Porque são zonas onde existe refração e onde eu consigo, com alguma facilidade, ter emissividades de 0,95, muito próximo disso, e consigo ter valores de temperatura já com bastante credibilidade. Do nosso lado direito, temos aqui uma superfície, também para tirarmos aqui um estigmazinho que existe neste mundo, temos aqui uma superfície de aço maquinado, onde temos colado duas fita-colas. Eu costumo dizer que uma das ferramentas de quem efetua termografia é andar com um rolo de fita-cola, daquela que nós lhe chamamos de eletricista, no bolso. Porquê? Porque é uma ferramenta extremamente essencial. E neste caso nós temos uma superfície metálica de aço polido. O que é que eu vos quero mostrar? Quero-vos mostrar que, independentemente da cor da fita-cola, é uma fita-cola.
o que emite energia é o material, não é a cor. É lógico que quem faz alguma termografia, com certeza temos aqui bastantes pessoas presentes que já fazem termografia com alguma regularidade, têm aquela ideia de que o corpo negro, ou seja, a fita cola preta, a tinta preta, consegue-se trabalhar melhor e fazer melhor termografia sobre o preto. Isto porque, efetivamente, existe o chamado corpo padrão, que é utilizado nas calibrações dos equipamentos infravermelhos, sejam eles um termómetro ou uma câmara, e esse corpo padrão tem uma emissividade igual a 1. E por isso, aqui olhamos para esta fita cola preta e para a branca e dizemos, mas afinal, a área A1 e a área A2 têm a mesma temperatura e não é por ser branca ou ser preta que eu tenho diferenças. Não. Essa é a realidade, não é pela cor que vamos ter essa diferença. Vamos aqui então efetuar a demonstração da emissividade com uma câmara em direto. Vamos fazer então essa situação. Aqui, nós neste momento estamos a transmitir o display de uma câmara termográfica TI300+, porque esta câmara tem esta possibilidade de fazer o remote display, e é o que eu estou aqui neste momento a partilhar. Nós temos aqui um aquecedor de chávenas de café, que mantém as chávenas a uma determinada temperatura, e em que, neste aquecedor, vocês podem vê-lo porque eu vou aqui diminuir, isto é uma outra funcionalidade que a câmara tem, que é o IR Fusion e o Auto Blend, ou seja, eu tenho uma fusão perfeita da imagem radiométrica e da luz visível, e também tenho aqui ao mesmo tempo um focus perfeito, porque esta câmara, que é a TI300+, também me permite fazer uma focagem e uma medição de distância ao meu objeto. Tem um apontador laser, eu solto o apontador laser e ela faz o focus. Neste momento, este é o meu aquecedor, que também está pintado 50-50. Vocês viram ali um ferro em mar. Aqui temos um caso real de um aquecedor de chávenas de café. Eu vou-vos aqui agora pôr mais radiométrica, 100% radiométrica. Okay? E vou-vos mostrar que neste aquecedor existem 2 pontos de temperatura. Existe um ponto de temperatura na zona pintada, que é uma resistência aqui nesta zona, e existe uma outra resistência ali naquela zona que não está pintada. Okay? Aquilo que eu vos quero mostrar de uma forma simples é que, efetivamente, toda esta superfície deveria estar à mesma temperatura, e para isso eu vou utilizar um termómetro de contacto para determinar isso, e depois também vos vou explicar como é que se determina a emissividade de um objeto utilizando estas técnicas. Eu estou a utilizar um termómetro de infravermelhos, um termómetro de contacto Fluconnect, o T3000FC, e vou aqui então tocar na superfície que está pintada. Okay? Vocês veem perfeitamente que a temperatura está a subir e vai subir até aos 70 e tal graus, à volta disso. Okay? E agora não vou estar à espera que atinja a temperatura pretendida, porque senão iria demorar bastante tempo, mas vou-vos mostrar que exatamente na zona que também não está pintada, também temos temperaturas muito superiores ao que nos indica lá neste momento, ok? Estamos a ver que estamos nos 50 e muitos graus e continua a subir em flash, ok? Isto era para vos dar um pouco a ideia que esta superfície está toda à mesma temperatura. Então, se eu tenho a superfície toda exatamente à mesma temperatura, eu agora quero determinar a emissividade da superfície não pintada. Como é que se faz? Aqui temos uma particularidade que nos ajuda, ou seja, eu tenho aqui uma superfície pintada. E eu sei que a temperatura, mais ou menos nesta zona, ronda aos 65 graus, à volta disso. Então, eu vou-me posicionar na superfície não pintada e vou à parte de medida, emissividade, ajustar número, e agora tenho
que fazer com que nesta parte onde eu estou, a emissividade seja ajustar até que a emissividade dê o mesmo valor, ok? Aqui há uma pequena batota, isto normalmente a câmara vem aqui com os 0,95, mas eu já tinha estado a mexer e por isso eu já tinha definido qual era a emissividade, mas eu vou explicar no início. A câmara está em 0,95 e eu estou a medir 28,5 graus. Aquilo que eu preciso de medir são os tais 65 graus que eu vos disse, então eu vou baixando o valor da emissividade até que este meu ponto, que eu aqui tenho, dê os famosos 65 graus. O que é que acontece? Assim que eu começo a baixar a emissividade e baixa de 0,6, aparece-me um alerta. Por favor, verifique o manual. Porquê? Porque se eu estou a baixar demasiado a emissividade, os tais outros vetores que eu falei anteriormente passam a ter muito mais importância e eu tenho que ter muito mais cuidado porque as medidas que eu estou a obter podem ser erradas. E por isso eu tenho que ter em conta esse parâmetro. Eu fiz, ok, eu vou continuar a baixar até, isto já está demais, até aos 0,15, 0,16, que é mais ou menos aquilo que, ou seja, quanto mais baixa a emissividade, normalmente mais alta a temperatura. Não é assim em todos os casos, mas por norma é isso. Ou seja, chegamos à conclusão que afinal a emissividade da superfície não pintada ronda aos 0,14. Okay? 0,14. Concluído, e tenho neste momento a minha máquina ajustada para trabalhar, imaginemos, uma toagem toda com este tipo de material, com facilidade. Aqui temos uma superfície pintada, mas podíamos ter uma fita de cola de eletricista que eu coloquei na minha toagem, aguardei um determinado tempo até que existiu uma estabilização de temperatura e agora fazia então esse ajuste da emissividade. Está bem? Vou então continuar com a apresentação. Penso que estão todos agora a ver, então aqui o efeito da temperatura refletida numa superfície. Isto é o que muitas das vezes nós como técnicos nos deparamos quando estamos num quadro elétrico em que temos uma superfície de aço galvanizado. Ou seja, isto acontece algumas vezes. Nós quando estamos num quadro elétrico ou quando estamos a fazer termografia numa superfície, devemos fazer alguns movimentos para tentar perceber se somos nós que estamos a influenciar a temperatura que estamos a medir ou não. E isso é recomendável, ou seja, fazer um pequeno movimento lateral para um lado, para o outro, ok, sou eu, então ficam agora a saber, eu posso me posicionar perfeitamente a 30 graus, 40 graus, até aos 60 graus, teoricamente, não existe perda de energia e por isso eu posso me posicionar com algum ângulo face ao meu objeto e então aí também fazer com que a minha energia não esteja a influenciar os valores obtidos. Focos, extremamente importante. É um ponto que eu gostava de começar a falar logo desde o início desta apresentação. Porquê? Porque eu tenho acesso a inúmeras imagens e muitas delas estão realmente desfocadas. As pessoas não percebem a importância do focos. Aqui, rapidamente, só para vos dizer, uma imagem desfocada influencia a temperatura real obtida? Sim. Tenham sempre imagens focadas. Porque se tiverem uma imagem desfocada, inclusive com objetos pequenos, isso é cada vez mais importante, se o objeto for pequeno ainda é pior, ok? É importante então que vocês tenham sempre imagens focadas. O exemplo temos aqui, a lâmpada é a mesma lâmpada, em cima e em baixo, na parte superior 140 graus de temperatura, na parte inferior 128 graus de temperatura. Só com a desfocagem. Fazer aqui um lembrete geral, ou seja, uma suma. Falámos da emissividade, a importância da emissividade. O que é a emissividade? A emissividade é a capacidade que os objetos têm de emitir energia por forma de infravermelhos e cada um tem a sua. Podemos facilmente ir a uma ficha técnica de um produto. Eu posso-vos dar um exemplo. Eu na indústria dos plásticos, eu resido há alguns anos na zona centro e faço muita zona da Marinha Grande, Leiria e etc. Na zona dos plásticos,
com alguma facilidade eu vou a um determinado tipo de plástico e consigo saber qual é a emissividade daquele material que está a ser injetado, ok? Por isso é possível também. Nas tintas isso também é possível. É lógico que nem todos os produtos têm essa informação, mas alguns têm. A refletividade é muito importante, principalmente quando a emissividade é mais baixa. Ela já é importante quando a emissividade é alta, mas quando a emissividade é mais baixa, ainda mais importância tem esse fator. Como vocês viram, são os dois vetores que têm que ser iguais a 1. Okay? Transmissividade, aqui neste caso, vamos considerar que é quase tudo objetos opacos, menos importante. Geometria do objeto, muito importante, para aproveitarmos aqueles furos que eu vos mostrei da parte do ferro. Em suma, o que é que vocês têm que preocupar? Quando estão a obter uma imagem, quando estão no terreno, no campo, Ford, ou seja, focos, range e distância. Porquê? Focos, porque se eu tiver uma imagem desfocada, eu tenho erros na minha leitura. E eu também não vou passar uma imagem muito profissional para o meu cliente, neste caso, que está a comparar um relatório termográfico. Gama, range, neste caso, no caso da Fluke, é menos importante. Porquê? Porque a câmara em si tem a capacidade interna de fazer um autoajuste de escala. E a própria câmara internamente escolhe a escala. Ou seja, quando eu adquiro uma câmara de menos 20 a 600 graus, na realidade ela não tem uma única escala. Ela tem 3 escalas. Uma escala, por exemplo, de menos 20 a 150, uma escala de 100 a 300 e uma escala de 200 a 600, por exemplo. E dentro de cada uma dessas escalas, ela tem uma resolução do seu próprio conversor interno, que será de 12 bits, 16 bits, 24 bits, seja o que for. Se eu tiver a escala errada, escolhida na minha câmara, eu tenho medidas erradas. Isto é o que acontece com algumas marcas de mercado em que os técnicos têm que estar constantemente a trocar as escalas da máquina. Porquê? Porque se se enganam, vão ter medidas erradas. Distância. Isto porquê? Porque se eu estou a obter uma imagem termográfica de um objeto, eu primeiro tenho que saber que tipo de câmara é que eu tenho na minha mão. É como quando eu adquiro um carro e se eu quiser fazer viagens sempre a 120 km/h por causa do tempo que demora a percorrer Porto-Lisboa, eu tenho que ter em atenção que se eu não tiver à distância certa, a imagem que eu estou a obter pode não estar a medir corretamente a temperatura daquele parafuso. E a imagem que eu estou a obter pode ter, afinal, a dimensão do parafuso é pequenina demais para a imagem, para a distância que eu estou. Então eu teria que me aproximar mais. Isto é muito importante também. Imagem. Poder de uma imagem. Ou seja, o que as nossas câmaras, sejam elas de que marca forem, obtêm é a tabela que nós temos do lado esquerdo. Não é aquela imagem bonita que nós estamos habituados a ver que está do lado direito. Ou seja, o que a nossa imagem efetivamente tem é uma tabela de energias. Pixel a pixel, cada um deles é excitado com uma determinada energia e depois, através de um conjunto de fórmulas utilizado internamente, é convertido num valor de temperatura. O que a câmara depois, posteriormente, faz por software é um desmembramento dessas temperaturas para uma escala de cores e que nos permite ter uma imagem que parece que é visível, que é bonita, que é apresentável. Mas na realidade o que a câmara obtém é a tabela da esquerda. Influência do tamanho do alvo. Isto é extremamente importante. Posso-vos dizer que tenho muitos técnicos, bons técnicos, que ao fim de muitos anos, quando têm uma formação comigo, chegam à conclusão que andaram toda a vida a utilizar erradamente o equipamento. Isto acontece com frequência e não é por culpa das pessoas, às vezes é por desconhecimento, porque quando eu compro um termómetro, neste caso temos aqui por exemplo um 62 Max, se eu tiver um termómetro como eu tenho do lado esquerdo, a tecnologia que ele usa é exatamente a mesma da nossa câmara termográfica que está aqui do lado direito. Ou seja, são dois sensores de infravermelhos. Utilizam o mesmo tipo de tecnologia. E tem o mesmo tipo também de limitações. Aqui a questão é que eu na minha câmara tenho milhares de pixels e eu no meu termómetro tenho um pixel só. E eu tenho que saber qual é a capacidade de medição desse meu pixel. Normalmente nos termómetros a resolução espacial é definida como Distance to Spot, D:(S). Vocês veem muitas vezes na parte superior do termómetro ou de lado no termómetro um cone idêntico a este que estamos aqui a visualizar, onde temos DS, imaginemos, 12:1.
E se eu tiver um 12:1, eu sei que a 12 metros de distância o meu target há de ser de 1 metro. E então é só fazer as contas e perceber que se eu tiver a 1,20 m de distância, não é? Que é 10 vezes menos, o meu target vai ser, neste caso, de 10 centímetros. Então, se eu tiver a 1,20 m, que não é muito, é uma distância segura para fazer uma detecção. Se eu tenho um termómetro 12:1, eu nunca vou conseguir medir a temperatura do parafuso M6 do contactor que está super quente. Não, eu vou conseguir medir, eu vou ter uma média de temperaturas que está num spot de 10 centímetros. Está bem? E por isso é importante não só comprar um bom produto, mas saber que produto é que eu adquiri. Como é que eu o vou usar? A que distância é que eu devo estar do meu objeto? Que tipo de produto é que eu estou a adquirir? Na câmara, como é lógico, como tem muitos pixels, tem muitos sensores, tem muito mais resolução, é muito mais fácil fazer este tipo de trabalhos. Aqui temos um exemplo claro de, com a mesma câmara, a mesma imagem, unicamente aqui na imagem do lado direito utilizamos uma lente teleobjetiva vezes 2 que nos permite, por assim dizer, passar a nossa resolução espacial para metade. Isto quer dizer que o tamanho do meu pixel, ou seja, o tamanho da minha medida, à distância a que eu estou, passa a ser de metade do seu tamanho. E é claro, onde eu consigo ver que, se eu não tivesse a utilizar esta lente teleobjetiva, que é muitas vezes utilizada para quando eu preciso fazer uma análise em objetos que estão a uma distância muito alta, por exemplo, uma amarração, um isolador, seja o que for, eu vejo que do lado esquerdo tenho 1,25 miliradianos e do lado direito tenho muito mais resolução óptica, que é 0,63. Traduzindo isto, e fácil de percebermos, 1,25 miliradianos é a mesma coisa do que dizer que eu tenho uma câmara que a 1 metro de distância consegue medir um objeto de 1,25 milímetros por 1,25 milímetros. Ok? A importância do foco. Mais uma vez, como eu vos disse, queria desde o início começar a trabalhar neste ponto, porque vejo efetivamente muita coisa menos bem feita. Temos aqui um ponto, focos. Normalmente, qualquer câmara, do meu telemóvel, câmara fotográfica, seja o que for, o primeiro objeto que é focado é sempre o que está diante da lente. Neste caso, eu tenho aqui um exemplo prático, tenho uma rede de proteção, tenho uma bábula lá ao fundo, eu queria fazer termografia à bábula, mas como eu tenho a rede, o que é que a minha câmara vai focar? A rede. E desfoca-me a bábula. Felizmente, temos aqui a oportunidade de ter um foco manual ou um foco por laser, como eu vos mostrei há pouco. A vantagem disso é que eu consigo apontar ao objeto que eu quero focar e a câmara vai-me focar exatamente aquilo que eu pretendo. E temos aqui então uma focagem automática com laser sharp do nosso lado direito a exemplificar exatamente isso. Câmaras na nossa campanha Back to Work, ok? Temos efetivamente duas câmaras que eu vou aqui enumerar alguns fatores delas, não vou explorar muito, mas para termos uma ideia. Sensores premium. Neste momento a Flux está a tentar utilizar um standard na sua gama de câmaras termográficas, que são sensores 320 por 240. São sensores premium. No passado eram 160 por 120, que era o standard, agora neste momento são 320 por 240. Tem o dobro da resolução. Um display 3.5 polegadas. Permite-nos muitas das vezes não termos sequer necessidade de recorrer a um computador para termos melhor visualização. O display é bom, tem um bom dimensionamento, tem uma boa resolução. Range de temperatura, até 400 graus. Se eu precisar de detectar um objeto a 600 ou 800, eu consigo detectá-lo. Não consigo medir, mas consigo detectá-lo. Isto é a diferença. Tenho muitos clientes que me dizem, então e se eu apanhar um objeto a 500 graus? E eu consigo detectá-lo. Não consigo é saber qual é a temperatura a que ele está. Vai-me aparecer na câmara superior a 400. Está bem? Resolução espacial, 1,86 miliradianos. Muito boa. A 1 metro de distância, 1,86 milímetros por 1,86 milímetros é o tamanho do nosso pixel. Sensibilidade térmica, 0,045 graus. Ou seja, 45 milikelvins. Isto para vocês terem uma ideia, estipula-se que para trabalhar na parte de Building Technology, nós devemos trabalhar sempre com sensibilidades térmicas abaixo dos 60 milikelvins. Este é um caso, é uma câmara excelente para trabalhar a parte também de edifícios, é um mercado emergente, há que aproveitar também um bocadinho esse setor. Focos fixo,
tem uma vantagem. Quando nós temos uma equipa multifacetada, com muita gente, ter uma câmara com focos fixos é uma vantagem porque as pessoas não se têm de preocupar com focos. Teoricamente ela está sempre focada. A pequena desvantagem que temos foi aquilo que vimos anteriormente, de não conseguir fazer determinado tipo de análise com tanta qualidade, e outra que temos é, pronto, não estamos a medir a distância ao nosso objeto. Tem 300 mais, ainda melhor, como é lógico, não é? Ou seja, a própria imagem da câmara aqui mostra robustez, qualidade, vimos perfeitamente com este tipo de produto, isto é outra, como eu costumo dizer, isto é outra louça. Aqui temos um display de 3.5 polegadas, mas com o dobro da resolução. Enquanto no outro tínhamos 320 por 240, aqui temos o dobro da resolução. O que quer dizer que eu vou ter muito mais pormenor no meu display. Eu vou conseguir detectar ainda muito melhor as minhas anomalias com o equipamento em mão. Resolução espacial melhor também, ainda que a outra. A nível óptico conseguimos ver porque é que ela é melhor, tem o mesmo sensor, mas como a óptica está um bocadinho mais apertada, porque esta tem 34 graus, a outra tinha 34,1, se a memória não falha, e tinha 25, qualquer coisa na vertical, o que neste caso é só 24, e faz com que ela seja um pouco mais focada. Laser Sharp, já fizemos aqui um teste, mede a distância, foco automático, a pessoa não se preocupa com isso. Outra grande vantagem, permite levar lentes opcionais, teleobjetiva, grande angular ou uma macro para ver coisas em pormenor. Agora vamos fazer uma demonstração de uma identificação do ponto feito. Isto vai ser um bocado rápido, até porque o ponto feito pode rapidamente atingir temperaturas muito elevadas e nós não queremos que isso aconteça. Eu aqui neste caso vou retirar a câmara do tripé para ser mais fácil manusear a câmara aqui na nossa tábua e facilmente podemos aqui detectar fazer um foco, ok? E conseguimos perceber que temos ali um fio bastante mais quente, ok? E é visível que está por ali a passar naquele ponto. E aqui, como temos uma temperatura constante ao longo de todo o fio, poderíamos, após uma medição, temos de terem atenção que não podemos dizer que temos ali um problema sem primeiro efetuar uma medição e perceber se efetivamente é um problema ou não. Se é um problema de harmónicos, se é um problema de sobrecarga, o que é que está ali a acontecer. Aqui temos um problema claro. Porquê? Porque eu provoquei um mau aperto propositado. Eu tenho ali um exemplo de um mau aperto e eu tenho ali uma temperatura já muito elevada, já a 80 graus. O que eu tenho mesmo que desligar rapidamente isto, porque senão podemos criar aqui alguns problemas de segurança. Está bem? Mas é para vocês perceberem a diferença de ter um mau contacto e que neste momento se está a transmitir, inclusive, para o outro condutor que está aqui por baixo, para uma sobrecarga em onde eu tenho uma continuidade dessa temperatura ao longo de todo o cabo. E então, depois desta demonstração de dois defeitos elétricos que nos ocorrem constantemente quando estamos a fazer termografia nos quadros, vamos então apresentar aqui mais algumas funcionalidades. Temos aqui o caso, nomeadamente nas câmaras Fluke, temos que perceber que sempre foi uma missiva da Fluke, os softwares de análise e de execução de relatórios são gratuitos e frios, podem ser instalados em todos os PCs da vossa infraestrutura de pessoas, o que não tem uma licença obrigatória, não requer um custo adicional para isso. Temos neste momento dois softwares a trabalhar em paralelo, SmartView para PC
é uma versão antiga, mas bastante rotinada, bastante madura e conhecida. Temos o FluConnect, que tem outras vantagens. Temos a versão desktop, temos a versão Android e temos a versão iOS. Ou seja, eu não só posso trabalhar com ele no meu PC, como também posso utilizar o meu dispositivo móvel para capturar uma imagem, fazer instantaneamente no meu telemóvel o trabalho dessa imagem, alterar-lhe a paleta de cores, alterar-lhe a escala, definir alarmes, seja o que for, e enviar de imediato um e-mail para o meu chefe com um relatório pré-configurado, todo feito. Um exemplo que aqui temos é um relatório feito com software, que é bastante rápido, são poucos segundos que nos demoram a realizar um relatório destes, demora-nos, como é lógico, a parte da configuração onde fazemos aqui o nosso, pomos o nosso logotipo, o nome do cliente, mas a criação do relatório é muito rápida, são segundos. Agora, estamos a chegar ao fim do nosso webinar. Penso que estamos mais ou menos em tempo, um bocadinho atrasados, peço desculpa, mas a vontade de poder transmitir algum conhecimento é muita e eu gostava de estar aqui um bocado mais tempo, mas acho que já é positivo, vamos ter novas oportunidades, garantidamente. Já também tivemos o seminário da I900 com o meu colega Pedro Carvalho, que também foi excelente, um produto inovador, um produto muito interessante, para a detecção de fugas de ar comprimido, de gases, é muito, muito interessante este produto. Hoje tivemos a ter então este nosso webinar de termografia, técnico de termografia, ministrado por mim, e vamos ter no próximo dia 23/6 um convidado especial, que vai estar a transmitir o webinar a partir de outro país, de Espanha nomeadamente, se não tiver em Itália, porque o Roberto está constantemente a viajar entre Espanha e Itália e Portugal, mas provavelmente estará em Espanha, e vai ser mesmo ministrado pelo Roberto Poiato. É muito interessante, é um seminário que durante muito tempo estamos a ser constantemente questionados quando é que fazem uma formação de qualidade de energia, quando é que temos um webinar de qualidade de energia. Chegou a hora, aproveitem, transmitam esta informação aos vossos conhecidos, aos vossos amigos. É uma pessoa com muito conhecimento, com muita energia, com muita vontade para transmitir este tipo de conhecimentos. Transmitam isso, é muito positivo. Gostávamos muito de ter o máximo de pessoas possível neste webinar do nosso colega engenheiro Roberto Poiato.